Ora, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. E hoje vai valer muito a pena. Portanto, vou já fazer aqui o convite. When Jesus born. Alô, Yolanda, como é que estás? Estou ótima. Estás E tu? fantástico, está tudo direitinho, fantástico, Tá, extraordinário. tá tudo. Estava aqui a ver. Estava aqui a ver que isto assim sem filtros, mas está fixe. Pá, está magnífico, está magnífico. Obrigada. Filtros para quê? Para quê, filtros, mulher? Para quê? É verdade, é verdade. Obrigada pelo convite. Olha, e obrigado por estares aqui, por assim o sentires. E, epá, muito bom. Fico mesmo muito feliz de estar aqui à conversa contigo neste formato. Sim, Pá, mesmo, fico mesmo muito feliz. Obrigado por sim. estares aqui. Coração. Obrigada também. Tinha que ser no momento certo. Já estávamos para fazer isto há meses, Yeah, mas é o timing divino, é o timing que o universo tem para as coisas acontecerem e vai ser incrível, de certeza, a nossa conversa. yeah, sem dúvida. Olha, então vou já abrir o mote. Bora, Abrindo o explica-me tudo. mote. Ora bem, Gente Vale a Pena. O que é isto, Gente Vale a Pena? É o meu podcast. É um Uhum, podcast em que, pá, basicamente, eu vou convidando pessoas com as quais vou cruzando nesta linha chamada vida e que por uhum, algo intuo que valem a pena. E gosto de uhum, chamar para uma conversa super descontraída, que eu gosto de pensar que está a acontecer, imagina, à beira-mar, uhum. numa esplanada, a bebermos aquilo que bem nos apetecer. Boa. Só isso. Ok. Simples, super descontraído, é boa. Portanto, não há. Eu gosto de pensar que isto é um formato de sanduíche, que é no início está preparado e o final também está preparado. Ok. O meio, pá, o meio é aquilo que nos apetecer meter no momento. Estás a ver? Sim, É sim, tipo, sim. literalmente, imagina, encontro-te na esplanada e digo: Oh, Estás estás aqui? aqui. Sento-me ao teu lado e começamos a conversa sobre o quê? Tudo e nada. Na boa. Adoro, adoro. Muito bem, muito bem. Dito isto, como é que isto começa, Yolanda? Comigo, na minha perspectiva, deixa-me só Uhum. levantar aqui o fio, Sim, na minha claro. perspectiva, a partilhar quem és tu, na minha Uhum. perspectiva. Pá, e é muito giro, eu conheci-te por aqui, por estas leads instagramianas, das redes sociais e tal, e, por aí, e afins. Pá, tive o gosto, o prazer, a bênção de te conhecer pessoalmente e de passarmos uma boa tarde na bela da conversa e da partilha. Uhum. Um, epá, e para mim, tu és aquela pessoa, primeiro, pá, intrigas imenso, estás a ver? Uhum. Levantas uma boa curiosidade Uhum. sobre ti. A forma como tu comunicas, a forma assertiva, a forma forte, às vezes ali no polémico, ah, que epá, isso é extraordinário, porque levantou-me curiosidade para ver, para te conhecer. Porquê? Sim. És uma pessoa confiante, tens consciência de quem tu és, da tua confiança e transpareces isso. Depois, abordas um tema extraordinário, nomeadamente, pá, tu abordas vários temas dentro da espiritualidade, vais Uhum. desde o tarô às energias, aos relacionamentos, pá, e andas ali pá, a passear neste mundo extraordinário. Sim. Epá, e é exatamente isso que também me entusiasma e me suscita Uhum. curiosidade contigo. Portanto, dito isto, epá, eu vou-te passar já a bola. Vou-te passar já a bola, Joana, e é com esta pergunta fácil, que de fácil não tem nada. Bora. Ok? Sim. Que é, Yolanda Doroteia, quem és tu? Olha, eu sou uma mulher multipotencial, como tu acabaste de dizer. Faço várias coisas, tenho várias paixões, mas a minha maior paixão é ensinar. É aprender e ensinar. Ah, Adoro ensinar, adoro filosofar. Também sou mentora existencial e metafísica porque adoro filosofar sobre as verdades existenciais e sobre as perguntas existenciais e, e muitas delas tenho estudado a minha vida toda, muitas delas já obtive resposta graças a muito autoquestionamento, muito autoconhecimento. Foi incrível ter tido essas respostas, essa busca incessante que eu tinha por, sei lá, descobrir a verdade e descobrir outras coisas assim existenciais. Tem sido assim o meu propósito de hum, vida. Buscar essas coisas, aprender e depois partilhar aquilo que eu aprendi aos outros. Também faço isso de uma forma simples e descomplicada. Também percebi que esse é assim um dos meus talentos. Explicar conceitos difíceis de uma forma fácil. Sim.
Usaste um termo que é muito, muito, muito interessante, que é esse um dos meus talentos. Porque, sem Uhum. sombra de dúvida, eu pessoalmente considero que isso é mesmo um talento, a capacidade de descomplexificar o Sim, complicado, o sim, sim. complexo. Yeah. Ahm, Olha, eu vou questionar Sim. isto. Que outros talentos é que tu tens? Se esse é um dos teus talentos, que talentos é que tu acreditas que possuis? Ok. A comunicação, possui Uhum. talento para pessoas também, tenho muito Uhum. jeito para pessoas, de todas as idades, homens, mulheres, crianças, senhores, mais velhos, senhoras, consigo me comunicar com qualquer tipo de ser humano. Tenho muito jeito mesmo, assim, tipo um talento. Sou boa, sei lá, assim, a comunicação, acho que é a comunicação, também sou boa a desenhar, sou boa. Epá, essa agora. Mas é isso, é a comunicação, é fazer. Olha, vá, ok, vá, bora lá. Já estou aqui, já estou alinhada. Então, eu sou boa a fazer as pessoas desconstruir crenças, a quebrar paradigmas, sou boa a colocar as pessoas a pensar, a refletir, a pensar de outra forma, sabes? Uhum. A causar triggers, a causar desconforto nas pessoas, mas no bom sentido, que Yeah. leva as pessoas a crescer, leva as pessoas a questionar sobre a sua própria vida e ressignificar aquilo que é preciso ressignificar também. Acho que é muito à volta disto, assim, o meu propósito de vida, a comunicação, as pessoas, o descomplicar, o desconstruir, o trazer, assim, de uma forma leve também, estes conceitos mais difíceis ou mais metafísicos, ou às vezes trazer, assim, conceitos do desenvolvimento pessoal, de uma forma fácil. Isso é algo que faz muito parte até daquilo que eu acredito, dos meus valores. Eu ensino as pessoas a viverem uma vida de uma forma fácil, simples e leve. Então é muito isso que eu passo. Essa simplicidade, leveza, praticidade na vida. Portanto, tudo o que eu ensino e tudo o que eu sou é o contrário da vitimização, do esforço, do trabalho. E eu sei que há muitos coaches, não sei se tens essa filosofia, porque isto às vezes bate com alguns coaches de sacrifício, trabalho duro, esforço e tal. Eu acredito que o verdadeiro sucesso é nós compreendermos que a vida pode ser fácil, leve e simples. E é isso que eu ensino. Pronto. Uau, uau. Yeah. Epá, sabes, olha, fizeste uma questão e vou partilhar contigo que nós estamos em constante aprendizagem, constante crescimento. E Sim. aquele crescimento que eu procuro é exatamente esse. Uau. Facilitar, tornar as coisas mais simples e Uhum. sempre leve. Pá, tudo aquilo que pesar, epá, não tem espaço. Não tem espaço. O peso não Incrível. tem espaço. Mas é um constante aprendizagem. Constante aprendizagem. Olha, mas Sim, vou-te passar isso sim, novamente sim, para explorarmos um bocadinho mais este conceito de sim. vida fácil, simples e leve. Exato. Imagina, de uma forma geral, Uhum. genérica, para não estarmos aqui a Claro. aprofundar imenso sobre, né? O que é para ti uma vida simples, fácil e leve? Olha, vou ter que dizer isto porque é o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Eu Olha, eu tenho um amigo meu, desculpa, então, tenho um amigo meu que tinha uma frase que eu adorava muito, que é o óbvio não existe. Então por isso é que nós temos que o frisar. o óbvio tem que ser dito. Yeah. Então, para mim, viver uma vida leve, fácil e simples é o contrário de viver uma vida dura, difícil e pesada. E isso tem tudo a ver com a mentalidade, tem tudo a ver com o mindset. Eu acho que é. Não me lembro qual é que foi a pergunta que tu me fizeste, mas acho que foi o que é para ti viver uma vida leve, fácil e Yeah, yeah, simples. yeah. É, é isso, é o contrário da dureza, é não me permitir a mim cair na armadilha social e, sei lá, mesmo da nossa cultura que nos social e religiosa que nos programou para o sacrifício, trabalho duro, penitência, sabes? Hum. É quase como se fosse viver em autopoliciamento constante para não cair nessa armadilha de acreditar que sim, eu vi a vida para sofrer e tem mesmo que ser duro e tem mesmo que ser difícil. Então tem que estar sempre ali. Calma, Irlanda, não tens de ter essa crença, não tens que ter essa crença religiosa, não tens de ter essa crença, sei lá, patriarcal ou tão.
o lado yang da vida, tipo, yang masculino, que nos obriga a estar sempre na produtividade, trabalho, esforço. E achei super interessante tu, como homem, teres essa mentalidade, quer ter uma vida leve, porque os homens normalmente têm muito aquela crença de não, tem que ser duro, difícil, estamos aqui para sofrer e Uhum. bora para a guerra, quase aquela cena do o guerreiro, não é? Mas um homem compreender que, pá, calma, não é preciso estar sempre no guerreiro, Yeah, pode às vezes estar no herói. Tipo, não tens que passar pelo guerreiro sempre. Estás a ver? yeah. Não, só pá, sabes que por isso é que eu te digo em constante aprendizagem, Yeah. porque, porque durante muito tempo Uhum, foi isso, estás a ver? E, por exemplo, eu trabalhei 18 anos no fitness e uhum, pá, e do fitness foi sempre à base, à lei do constante sacrifício e luta. Pá, sim. era muito desafiante. Pá, muito giro. Helena, de onde é que tu vens? Qual é que é a tua base? Qual é que é a tua origem? Fala-nos da tua origem. Minha origem, olha, venho da minha família. Do que tu Venho quiseres, do tu consideras Alentejo. origem. Venho do Alentejo. Quer dizer, eu venho da Almada, eu sou da Almada. Ok? Mas tenho família do Alentejo, da parte do meu pai, e tenho família da Almada, da parte da minha mãe. Aliás, desculpa, tenho família do Alentejo, da parte do meu pai, e de Angola, da parte da minha mãe. Ok. Angola e África, sabe, São Tomé e Príncipe, portanto, a minha linhagem materna é toda africana e a minha linhagem paterna é toda alentejana. Então dá-se uma mistura de portuguesa forte com africana. Não, e Pronto. portuguesa, pá, eu sou um bocado, eu gosto muito do pessoal do Alentejo. Uhum, Ainda este fim de semana, esta semana, aliás, a semana passada, da semana passada tive uma palestra com o pessoal do Alentejo, epá, e é uhum. sempre um extraordinário. Por acaso Sim, estavas a dizer isso, eu estava ali a pensar, tipo, ok, Alentejo e São Tomé e não sei o quê, epá, muito é interessante. uma coisa interessante, não é? Hum. Sim. Olha, e em que momento da tua vida Hum. é que tu sentiste, pá, é por aqui o caminho? Tipo, vou enverdar por estas coisas do desenvolvimento pessoal e depois dentro do desenvolvimento pessoal vou enverdar por esta área mais da espiritualidade Uhum. e afins. Olha, na verdade, eu sempre senti, só que eu enganei-me a mim mesma. Sério? Eu não tive assim um despertar, tipo, é isto. Foi mais um enganar-me a mim mesma e ir naquela armadilha do trabalho estável, obediência aos pais, e tipo, encontrei um trabalho estável como assistente de bordo, depois fiquei ainda mais confortável como assistente de bordo de um jato privado e estava ali na boa, mas na verdade era quase uma mentira. Eu sempre estive dentro do mundo do desenvolvimento pessoal, já tinha os cursos de coaching, já fazia tarô, para mim mesma, já estudava, já tinha montes de coisas e sempre fiz assim muitas formações para mim mesma, Yeah, percebes? yeah. Mas quando tinha 25 anos, eu acho que eu considero-me mentor existencial, não é por acaso, é porque eu sou a rainha das crises existenciais. Eu já tive imensas, mas quando tive assim, tipo 25 anos, eu tive uma crise existencial fortíssima. Lembro perfeitamente, eu trabalhava no jato privado e era uma coisa incrível, tipo, era mesmo incrível, mas eu estava ali e dizia sempre: eu vivo a minha paixão. Aliás, eu amo o meu trabalho, mas não vivo a minha paixão. Era o que eu dizia: eu amo o meu trabalho, mas eu não vivo a minha paixão. Ou seja, esta não é a minha paixão. Eu não estou. Eu ser assistente de bordo não é uma paixão minha. Eu amo, pronto. E dizia mais isto também porque no Brasil eles dizem muito: eu amo. Yeah. Tipo, yeah. Mas não vivia a minha paixão. Então eu tive uma crise existencial super forte na altura e fiz uma ferramenta de uma coach, uma ferramenta que se chama Ikigai, provavelmente Uhum. deves conhecer, ferramenta do propósito de vida. E estava ali super perdida. Ai meu Deus, não sei quem vou ser, qual será o meu propósito de vida, ai não sei o quê, nananã. Depois fiz a ferramenta do Ikigai com essa coach e foi estupidamente óbvio. Ou seja, os teus talentos, as paixões, quais eram os meus talentos, quais eram as minhas paixões, como é que eu podia contribuir para o mundo, nananana, e olhei para aquela folha e fiquei tipo, imprimi na altura a folha, olhei e pensei, tipo, isto sou eu, o meu propósito, e achei, foi mesmo uma coisa, um momento super marcante da minha vida. Yeah. Estava no Congo, olhei para aquela folha, peguei naquela folha e pensei, como assim o meu propósito de vida é ser eu mesma? Juro-te, eu achava que o propósito de vida era uma coisa que nós íamos buscar fora
E eu olhei para aquela folha e fiquei petrificada, tipo, como assim? Isto é quem eu sou. Tipo, como é que o meu propósito de vida é quem eu sou? E então eu percebi aí que o meu propósito de vida não é algo que se descobre, nem o meu nem o de ninguém, não é algo que se descobre lá fora, mas é algo que se assume. Tipo, eu assumo, isto é o meu propósito de vida, ser quem eu sou, viver os meus talentos e viver as minhas paixões é o meu propósito de vida. E depois foi maravilhoso porque eu descobri aquilo, tive aquela epifania e acho que foi passado um mês, fui despedida. Foste despedida. Fui despedida, foi lindo. Tipo, na altura fui despedida, foi o Covid, nananã, foi tipo, ok, agora já sabes que o teu propósito de vida é isso, agora vais ser despedida e vais-te lançar. Fui Tchau. despedida Estamos a falar para aí, quê? 2020? em 2020, foi em 2020. Aliás, Tchau. eu não tinha 25 anos. Sim, em 2000, não, foi em 2019 ou 2020, qualquer coisa assim, pronto, foi mais ou menos assim do género. E foi incrível, pronto, fui despedida, depois comecei a trabalhar com as ferramentas que já tinha e comecei tudo, foi assim um mundo novo. Mas não sinto que tenha entrado algum dia ou despertado. Pronto, já estava a fazer muitas coisas e realmente foi um assumir, sabes? Foi um assumir de quem eu vim para ser. Que cena, estavas a dizer isso e pá, o que estava a surgir era aquele que pá, foi um deixar-me de tretas, estás a ver, do género. Ai, Estou aqui a viver aquilo que prepararam para mim sim. e pá, que se lixe. Vou-me deixar de tretas e vou viver aquilo que me faz sentido e que já está alinhado. Pá, Uhum. que cena. E é muito giro ver isso de género. Ok, bora lá alinhar isto, olha, vai dar uma volta. Tchau. O universo, Yeah, não yeah, é? yeah. Exatamente, e o universo dizer-te isso, dizendo, olha, vai lá dar uma Vá lá, voltinha, agora toma lá o estás empurrãozinho. despachada. Deu-me um empurrão. Por acaso, eu até digo isto tipo, às minhas alunas, não sei o quê. Eu gostava de ter uma história mais corajosa para contar, do género. Eu fui lá e despedi-me e fui viver o meu propósito. Mas não, eu fui despedida. Tipo, Yeah. despedida e pronto, é a minha Pá, história. Fui despedida e fui viver o meu propósito porque fui despedida. Pronto. Não tive a coragem de ser eu própria a despedir-me. Gostava. Tenho muitas alunas que elas próprias se despedem. Eu fico tipo, uau, incrível. Elas despedem-se, estão no último ano de licenciaturas e mandam tudo com caraças. Não é nada disto que eu quero. Eu, boa, yeah! Tipo, estás a ver? Eu não tive yeah. essa coragem na altura. Pá, é que é, que é, é, que é do. Estás a usar o mesmo termo, mas é mesmo. Pode ser coragem, vou partilhar isto contigo, Claro, numa perspectiva de, olha, vamos lá filosofar aqui um bocadinho, que é uma cena que tu claro. gostas. Adoro. Porque pode ser coragem, como também pode ser uma grandíssima estupidez. Uhum. Tal e qual. Em Sim, que sim, sim, sentido, sim. né? Porque por vezes esta área do. Eu gosto de chamar de desenvolvimento pessoal, não é? Uhum. Eu gosto de diferenciar desenvolvimento humano de desenvolvimento pessoal. Uhum. Porque a área do desenvolvimento pessoal muitas vezes fomenta isso. Do género, bora lá, tipo, corajoso, não sei o quê, e, tipo, tens é que viver o teu propósito, tipo, não estás feliz com o teu trabalho, então manda o teu trabalho Pois passear. é, pois é. E às vezes o pessoal salta sem rede. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu saltei sem rede. Hum. Tipo, em 2020, entre o primeiro e o segundo confinamentos, pá, eu despedi-me Hum. de um Ah, ok. trabalho seguro, que era diretor de uma empresa, Uhum. e Caneco, e não sei o quê, diretor de negócio, e um par de botas, e foi tipo, pá, um abraço e um queijo, portem-se bem. Trabalhava na empresa há 14 anos. E tipo, Uau. olha, portem-se bem, tipo, vou à minha vida. Uhum. Tipo, estás a Uhum. ver? Isso é um bocado de estupidez, porque depois leva a que, por necessidade, aquela parte do Esforço, trabalho contrária. duro. Exatamente, e depois isso volta e começa-se a trabalhar por desespero, não por paixão. Não Tal e é? qual. Não é? Sim. Então pá, é importante. O que é que tu sentes disso? Tipo, essa diferença entre coragem ou estupidez? Eu acho que tem tudo a ver com o timing da vida, eu acho que tem a ver com alinhamento, acho que tem a... Sabes, não podemos julgar, não sei, depende mesmo do contexto. Às vezes pode ser Hum, estupidez, às vezes a estupidez é ficar num trabalho que nós odiamos e que está mesmo a ser uma coisa estúpida, yeah. não é? Acho que varia mesmo muito. No meu caso, eu atraio muitas pessoas que precisam de desistir das coisas. Eu sou aquela coach e Pronto, tá, tu disseste, é, tocas naquilo. eu sou a coach
da desistência, sou a coach da desconstrução. As pessoas vêm para mim para desconstruir coisas, para desconstruir casamentos, para desconstruir trabalhos, para desconstruir mudança de casa, para desconstruir crenças, sabes? Eu sou muito uma coach que ajuda a desconstruir as coisas na vida. Eu sou aquela coragem, incentivo a coragem da desistência. Tenho muitos clientes nesta vibe. Sim. Ou Yeah, é seja, interessante. ou É, seja, eu não estou fixe, tipo, é aquilo, eu gosto de chamar, tipo, estou ali naquele patamar de felicidade que é ou ilusão sim. ou a dor, Uhum, a dor barra uhum, sofrimento. sim. Então, eu estou nesse patamar e depois vou ter contigo e tu ajudas-me a desistir. É isso? Ajude. Primeiro ajude a desistir do sofrimento. Ok. Ensine-se que dor e sofrimento são diferentes. A dor é inevitável, o sofrimento é Yeah. opcional. Podemos viver a dor em paz. Não é preciso sofrer. Temos é que encarar a dor Yeah. com paz. Mas sim, eu ajudo-te a fazer isso. A desistir daquilo que for preciso, ou das crenças, ou desistir às vezes da insegurança. Eu sou aquela coach que faz muito isso. Imagina, as pessoas vêm ter comigo, elas não vêm trabalhar a autoconfiança. Elas dizem, quero ser mais confiante. Eu, ok, não vamos trabalhar a autoconfiança. Vamos é desconstruir a insegurança. Porque a autoconfiança já está lá. A pessoa já tem poder pessoal, a pessoa já tem confiança, a É, pessoa já tem segurança. tipo, vais destruir todas as barreiras que estão a evitar que a Exatamente. autoconfiança se manifeste. Exatamente. Tal e qual. É esse o meu trabalho. É desconstruir tudo o que está à volta, porque lá está. Todo Hum. o potencial já existe, não é? Então eu pego muito nisso. Se já existe, eu não vou dar nada à pessoa. Eu não estou a trabalhar confiança absolutamente nenhuma com as pessoas. Só o meu trabalho é desconstruir aquilo que elas não são e fazê-las reconhecer aquilo que elas já são, desde a primeira sessão. Elas já Brutal. são. Yeah. Pá, eu lembro-me de ver uma vez, pá, acho que era um conjunto de stories, pá, já foi tipo Sim, há mais de um ano, sim, talvez. Pá, sim, eu já te sigo, pá, sim, há uns aninhos valentes, se calhar. sim. Destruidora Pá, de egos nefastos. Da claro. Bárbara. Ah, epá, e eu lembro-me de ver uma vez uma sequência de lives, de stories, desculpa, Stories. uma sequência de stories, em que estavas a falar exatamente dessa tua vida segura, tipo estável, em que tu Ah, eras hospedeira de bordo e que uau. hospedeira de bordo em jato. E uma das coisas que tu disseste lá que eu achei magnífico, porque é uma cena que eu adoro é ler, e tu dizes, pá, eu li, tinha tempo para caraças para ler tipo 501 mil livros e não sei o quê, não. E, epá, então eu vou-te perguntar duas cenas numa, ok? Que é, como é que era a tua vida, como é que era a tua vida nessa Uhum. fase? Tipo, de uma forma geral, como é que tu vivias a tua vida? Ahm, epá, e outra é uma curiosidade, quantos países já picaste? Eia. Por acaso, por acaso, sempre foram vários. Não foram assim muitos. Ok? Epá, mas não sei lá, uns 20 e tal, 30. Se calhar é pouco. Não faço ideia. Podia estar aqui a dizer, mas já fui assim em muitos sítios. Imagina, Já fui em muitos tens sítios. alguma ideia? Pá, Mas, porque diz, a parte do hospedeiro de bordo é uma cena, sim. pá, tipo, entusiasmo, estás a ver? Suscita-me muita curiosidade. Tipo, ao Yeah. mesmo tempo que deve ser um trabalho desafiante, pá, deve ser muito fixe, barra estimulante, estás a ver? Sim, sim, sim. Era muito fixe. É. Yeah, Então antes de dizer esta sim. questão, pá, como é que Como era, é que era? tipo, ser hospedeiro de bordo? Epá, era fixe, era bem fixe, eu divertia-me bem. É assim, na altura eu bebia álcool, portanto eu também bebia muitos copos, na altura curtia imenso, É. e a minha vida como assistente de bordo divide-se em duas partes, porque eu trabalhei em duas empresas. Trabalhei na empresa de aviões comerciais e na família de jatos privado, com o jato privado. E quando estive na empresa de aviação comercial, viajei assim por países meio estranhos. Tipo, imagina, fui à Arábia Saudita, na altura, fui ao Quiriquistão, ao Uzbequistão, países assim muito estranhos também. Fui à Zâmbia. Pronto. Depois, quando trabalhei no jato, ia muito para o Brasil. Portanto, como era para uma família, nós íamos muito para os mesmos sítios, mas deu para conhecer assim uns sítios fixes,
tipo, deu para conhecer assim Itália e uns sítios assim de milionários e cenas assim top. Tipo, fui a, ai, aquela onde fazem as corridas de Mónaco. carros. Qual? Mónaco. Mónaco. Mónaco, fui a Mónaco, fui a Nice, fui a Sardanha, fui a Capri, assim essas ilhas mais tipo Uhum. que não se vai assim tanto. Deu para conhecer assim uns destinos fixes. Mas, olha, eu costumo dividir isto porque para mim é muito. Então, olha, eu, sinceramente, de coração aberto, eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei nessa empresa há alguns anos, mas nos primeiros anos eu era solteira e então eu curtia a vida como uma mulher solteira, livre, tranquila, bebia copos, saía com as amigas, não estudava tanto nessa altura, mas depois, felizmente, eu arranjei namorado, fiquei mais calma e ficava em casa, ficava mais no quarto e não sei o que ia estudar. Não porque eu não pudesse sair, mas porque eu já não tinha assim tanta vontade de ir sair ou ir para ali ou para aqui. Estava assim mais calminha e então, nessa altura, comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar. Eu também já estudava antes, já lia imenso, sim. Mas o que eu sinto é que teve ali um período em que, como saía e tinha as amigas e o social e não sei o que, ainda por cima os brasileiros estão sempre a socializar, aquilo é o país da socialização, é tipo, não dá para ficar em casa. Então tive essas duas versões de mim, uma versão mais social e mais maluca, tipo que está sempre a curtir a vida e não sei o quê, e a outra versão mais marrona, que É. foi essa versão que me permitiu estar aqui, sabes? Aliás, as duas, na Bom, verdade, as duas. Eu precisei de viver tudo. yeah. Se calhar é a pala dessa e da É, experiência e da sabedoria é, que tu bebeste nessa, sim. que se calhar tocas tão fixe nos gatilhos, barra, desafias tão bem. Não ouvi, desculpa. Que Nos, desafias tão bem nos nos gatilhos, gatilhos. quando tu disseste há pouco Exato, exato. que, Sim, sim, sim. É verdade, é ah, verdade, é verdade. que um bocado isso. Pá, Yeah. pergunta assim, tipo, imagina, tens alguma daquelas experiências do género, a viagem que tu te lembras do género? Se alguém te perguntasse, pá, qual é que é o teu top 3 de viagens barra experiências nesse trabalho? Qual é que seria? O que é que tu dirias? Quais é que foram os sítios que eu mais Yeah, gostei de conhecer? yeah. Olha, Sabes que eu as não pergunto muito experiências. assim porque às vezes o pessoal Sim. diz não, tem a ver mais com a experiência do que propriamente com o sítio. Estás a ver? Então por isso é que eu Uhum. digo o Não, a sítio ou a experiência. experiência que mais Olha, a experiência que mais me marcou foi ter o privilégio de ter trabalhado com uma família de milionários e pude ver o que é que representa a verdadeira humildade. Isso uau. deu-me. Eu falo imenso sobre humildade no meu trabalho, tipo, é como se fosse um valor da minha marca. Falo imenso, imenso, imenso Uhum. sobre a humildade ser a abertura à vida, a humildade ser a nossa abertura aos outros, a abertura às pessoas, a nossa simpatia, estarmos abertos, não fechados. E eu vi que a humildade não tem nada a ver com modéstia. Portanto, e nós confundimos muito. Ser modesto é tipo encolhermos e ter pouco e não mostrar. E eu percebi que realmente não tem nada a ver. Uhum. Humildade é a nossa abertura à vida. E aquelas pessoas, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com tanto, tanto, tanto dinheiro e tão humildes que me ensinaram tanto que realmente podemos ter muito, muito e coisas boas e caríssimas e continuar a ser humildes, sabes? Isso foi um privilégio para mim perceber isso, porque nós temos sempre aquela coisa, não, quando começamos a ter muito, somos arrogantes. Não, não somos, não tem nada a ver. Riqueza Tornamos arrogantes, né? é a riqueza. Pode coexistir riqueza imensa com humildade. Riqueza imensa com humildade Uhum. existem em simultâneo. Isso foi um grande privilégio para mim. Foi, obviamente, um grande privilégio ter acesso a todo aquele mundo, não é? Todo aquele mundo e perceber, ou seja, eu já lá estive. Tipo, estás a ver aquela coisa, onde a mente já teve, ela pode lá ir, sabes? Yeah, yeah, yeah. Onde já estiveste é porque podes lá ir sozinha. Podes co-criar isso, Deu-me tipo, está-te a dizer. ambição, deu-me É. muita ambição, porque eu venho de uma família humilde, venho de uma família pobre, que nunca teve nada disso e nem sequer nunca foi possível nada disso, sabes? Então, ter tido essa oportunidade, para mim, foi incrível. Abriu-me imensamente, imenso para a riqueza, para a expansão, para o poder, mesmo poder pessoal, para a humildade. Essa foi também uma grande aprendizagem para mim, uma grande experiência
Deixa pensar, que mais experiência. Depois, outra grande experiência, outra grande aprendizagem que eu tiro é que realmente podemos estar no meio do luxo, mas não sermos realizadas, porque não estamos a viver o nosso propósito. Uhum. Estás a ver? Porque o maior luxo é realmente vivermos o nosso propósito de vida. Não há dinheiro que compre realmente a nossa, Uhum. tipo, a nossa dignidade, viver o nosso propósito, tipo, o nosso contributo. Foi muito maravilhoso tudo o que aprendi, mas e foi super útil na altura porque me deu, sei lá, aprendi muitas coisas, tipo elegância e a gentileza e a forma de falar com as pessoas e todo o trabalho como assistente de bordo, não só o jato privado, mas a outra Uhum. companhia, todas as formações e tal. Também trabalhei muito como promotora a minha vida toda, então sempre lidei imenso com o público, sabes? Isso deu-me imensa estaleca para lidar com pessoas Yes. de todos os tipos, de todas as idades, de todas as faixas etárias e de todas as faixas económicas também. Deu-me imenso. E pronto, acho que é isso. Pô, pá, que Sim, extraordinário. sim, Pô, muito bom. sim. Tu, olha, tu fizeste uma coisa Sim. que vou começar por aí, Bora. que foi pá, um desafio foi aqui há 2 anos, 1 ano, 2 anos, Hum. a questão do álcool. Foi há 1 ano e 9 meses que parei de 1 ano beber e nove álcool. meses. Sim. Primeiro, o que é que te levou? Em que momento na tua vida é que tu, ai tal, não que tu fosses uma alcoólatra, Uhum. mas em que momento da tua vida é que tu, pá, para mim, deixa de completamente fazer sentido? É que tu decides isso. Olha, eu. hum, Quando é que isto começou? Portanto, já foi há mais de 2 anos atrás. Eu sempre fui aquela bebedora social, sempre Uhum. bebia copos, assim socialmente, só que eu tinha um problema, é que eu socializava muito. Pronto, socializava muito. E depois tinha outro problema, que é, não fazia. Sabes o que é que te faz? Agora, aquela cena do. Gostei da abordagem que tu fizeste. Pá, eu bebia socialmente. A questão é, eu socializava muito. É tipo aquele pessoal que diz assim: eu só bebo um copo. E depois vais a ver o copo é pá, de 5 litros. Estás a ver? Yeah. Tipo, Ou tipo, eu só bebo um copo todos os dias. yeah, yeah, Tipo, a todas as horas. Tipo, pá, yeah. calma, mano, Estás a calma. ver? Era um bocado esse o estilo. Era um bocado esse o estilo. Eu sempre fui muito sociável, sempre tive muitos amigos sociáveis que gostavam de beber Uhum. copos, não sei se eram alcoólicos ou não, nem quer saber, mas era pessoal que gostava de socializar e não sei o quê, e pronto, ok. Durante praticamente a minha adolescência e a minha vida e não sei o quê. Não era todos os dias, como é óbvio, nem todas as semanas, mas era aquela pessoa extrovertida que socializava bastante e nesses convívios tinha Yeah. álcool, pronto, tinha muito álcool. E depois lá está, tinha outro ponto negativo que é eu infelizmente não fazia figuras, então eu podia beber muito que não se notava e eu não notava. Então eu comecei a beber cada vez mais quantidade e ficava sempre bem, sabes? Sempre bem, Yeah. não sei o quê, não se notava. Só que o que é que eu comecei a reparar em mim? Eu comecei a ter falhas de memória, comecei a ter esquecimentos no dia a dia, sabes? Sim. Comecei a sentir que o álcool me estava a afetar mesmo a nível. Conseguiste, conseguiste, Consiste. imagino, conseguiste direcionar logo a razão das falhas de memória e do raciocínio tipo, afetado, direcionaste logo para o álcool? Sim, Só sim, pode sim, ir ali? logo. Ok. Só pode vir dali. Sim, na altura já sabia que o álcool provocava isso e era como se, imagina, eu apanhava ressacas, por Hum. exemplo, à sexta, ou às vezes ao sábado, ou às vezes numa coisa ou outra, ficava assim meio de ressaca e era um bocadinho, e comecei a sentir que essas ressacas começaram a ficar, em vez de ser só um dia, começaram-se a estender, eu demorava mais a recuperar, as minhas ressacas começaram a ser cada vez piores e começou a ficar ali. O que é que eu comecei a ficar com falhas de memória? E isso começou-me a assustar, porque eu uso o cérebro para trabalhar, tipo, é o meu instrumento de trabalho, é o meu cérebro, o meu raciocínio, a minha comunicação. Comecei a ficar também com a minha comunicação afetada. Claro que ninguém, tipo, eu podia estar aqui a fazer a live contigo, provavelmente não ias reparar, mas eu lá no fundo eu sabia. Lá no fundo nós sabemos o Yeah. quão afetados podemos estar com alguma coisa. És tu que sabes a diferença em ti, né? Sim. Na percepção. Uau. Exato. E depois comecei a mentalizar-me, demorei 1 ano a parar, ou seja, não foi assim tão radical.
eu pensei, ok, eu vou ter que parar aos 30 anos, isto foi aos 20, 28, comecei assim, epá, eu acho que é melhor parar de beber, eu acho que é melhor parar de beber, eu gostava de não beber, eu imaginava-me sóbria um dia, imaginava-me a não beber álcool, achava que a minha vida ia ser muito melhor se eu não bebesse álcool e pensava que, fogo, isto não combina com o meu propósito, eu posso bem não beber álcool, para que é que eu bebo? Já estava ali a Hum. sentir um curto-circuito, estás a ver, tipo, isto não faz sentido, eu não quero beber, mas ao mesmo tempo saía ou ia a alguma festa e se me oferecessem um copo, aceitava, Aceitamos. bebia, percebes aquela coisa, mas depois pensei, aos 30 anos vou parar de beber. Isto foi uma coisa radical, um deadline. 30 anos, paro de beber álcool. Só que passaram-se os 30, todos, faltava uma semana para fazer 31 e eu pensei assim, é pá, eu ainda vou a tempo. Faltava uma semana. Faltava uma semana para fazer 31. E eu, epá, eu ainda vou a tempo. Eu ainda tenho 30. Eu disse que era aos 30. E foi. Depois, olha, foi no boom. Fui para o boom no dia 17 de julho, de quase há 2 anos atrás. E disse, epá, é agora. Vou fazer 30 anos daqui a uma semana, mas já não vou beber mais. Tipo, eu tinha decidido que era no meu dia de antes, mas não fazia sentido. Então parei oficialmente a minha data de sobriedade, porque gosto de ter uma data de sobriedade, porque é um tema muito importante para mim. Foi no dia 17 de julho e mudou a minha vida. Pronto, é um tema que podemos falar porque isto mudou a minha vida mesmo. Que ainda bem que era por aí que eu ia. Sim, E, epá, mudou. disseste uma coisa que é muito interessante, e, nomeadamente, não foi assim, foi um Foi um processo processo. de um ano, Foi, né? foi. De mentalização, de conversa comigo mesma. Hum, Uhum, exatamente. Um, e porque às vezes o pessoal, tendo em conta as dopaminas da vida e um uhum, conjunto de pressões e mais e afins, uhum, parece que, pá, se não for para ontem e se não acontecer, olha, perdido por 100, perdido por 1000. uhum. E depois há aí outra questão que é, tu colocaste o teu objetivo, mas vamos lá adaptar o objetivo, do género, opá, não é quando eu fizer 30, é durante os 30. Exato. E ainda tenho uma semana, então está tudo certo. Sim. Então, falando primeiro, e antes de quais foram as repercussões que isso teve em ti, Uhum, fala-me desse mesmo processo de adaptação. De que forma é que tu te foste adaptando uhum, desde o, ok, decidi, antes de decidir, estou a uhum, constatar que este é o desafio, uhum, até ao momento em que, até o tal 17 de julho, uhum. e bora, é hoje. Ou seja, o processo, queres que eu te diga Yeah, o processo de yeah, mentalização? yeah. Como é que Epá, tu te mentalizaste? De que forma esse, é que. esse processo foi assim um bocadinho Yeah, difícil. Foi tipo, honestamente, eu comecei a questionar-me: será que sou alcoólica? Sabes? Tive essa humildade de me questionar: será que eu sou alcoólica? É porque eu estou a sair e eu quero parar e não consigo. E antes de eu ter a resposta, será que sou ou se não sou, é melhor parar? Sabes? Tipo, eu não quero saber se eu sou ou não, mas é melhor parar já, porque estou na dúvida, percebes? Como estava ali na dúvida, comecei-me a questionar, comecei a ter essa humildade, comecei a ter essa humildade. Epá, há aqui alguma coisa que eu precisava de parar, mas não estou a conseguir, isto é mais forte que eu, mas não vai ser mais forte que eu. Era assim, tipo, conversas, depois imaginava-me sóbria, mas depois tinha muito medo, sei lá, tinha muito medo na altura do que é que podia quais é que eram os teus maiores receios? tinha medo de sofrer ou tinha medo de não conseguir. Ok. Acho que, na verdade, tinha medo porque eu tinha medo do desconhecido, Hum, sabes? Tinha medo do que é que seria a minha vida porque eu vivia muito, bebia muito copos e era muito uma coisa natural para mim, sabes? Era muito uma. yeah. Era mesmo uma coisa muito natural para mim. Nem podia ser aquela questão de como tu vivias socialmente, né? Depois o que é que ia ser da tua vida social, né? Olha, o que é que aconteceu? É que depois foi tudo por água abaixo. Hum, Foi incrível. Depois as repercussões é yeah. que tudo se transformou. Eu agora tenho uma nova vida social. Tipo, podemos avançar para essa parte? Vamos avançar para essa parte. Bora. Deixa-me só frisar um ponto que é Vai, muito importante, só para te vai. dar esse louvor, que é, pá, brilhante a questão de, pá, eu não me interessa se sou ou não, Sim, interessa-me que não quero ser. exato. Uhum. E isto é super, super impactante e de muito valor Sim, quando nós temos esse tipo de yeah. trabalho, não é? Às vezes
nem sempre é preciso ir lá ao passado para Sim, sim, sim. atribuir um nome à cena. O que é preciso é, ok, independentemente de quer ser ou não quer Já. ser. Então, bora lá, segue. E depois eu percebi que não importa muito se eu era ou se eu não era, porque o que eu queria ser era sóbria. Estás a ver? Uhum. Tipo, e não, É isso, o é que eu isso. quero ser é sóbria, a minha identidade é sóbria. Então Yeah. não importa muito o que é que eu estava a ser ou não, porque o que eu queria ser era outra Era coisa. muito mais Era importante. muito mais importante, que era uma pessoa sóbria. E foi incrível. Pronto, depois o caminho foi muito doloroso, Yeah. mesmo. E Bué as, doloroso. e as consequências, mulher? Quais foram as consequências na tua vida de te tornares sóbria? Olha, rebentei com a minha vida antiga. Tudo. Tudo com o caralho. Literalmente. Uau, Foi uau. tudo com o caralho. Literalmente. Toda a vida antiga, toda a Irlanda antiga, a minha personalidade, quem eu achava que eu era, o que é que eu achava, como eu me comportava, até como eu me vestia, como eu. Pá, esquece, foi tudo, foi uma morte do ego radical. Foi, olha, eu já fiz montes de coisas espirituais, ayahuasca, tudo, fiz montes de cenas. Nada foi tão profundo como a sobriedade. Foi uma Uau. morte radical do ego, de quem eu era, das minhas amigas antigas, dos meus amigos antigos, daquelas rotinas, dos sítios que eu ia, sabes? Uhum. Até a minha forma de ser, tudo mudou. Tudo mudou. Que cena. E foi incrível, porque Pergunta retórica, só porque há uma pergunta retórica. Metendo na balança, de uma forma geral, para onde é que a balança pende? o que não percebi entre Isto o é que uma é o quê? pergunta retórica. É? Pois, Metendo na balança pois. as duas Doroteias, as duas Iolandas, Uhum. para onde é que a balança pende para ti? A balança pende para a sobriedade, mas não posso esquecer de onde vim. Uhum. Tenho muito medo ainda do álcool. É um medo que eu tenho muita humildade em assumir que o tenho. Bom, Porque enquanto eu tenho esse medo, estou alerta e vigiante, vigilante. vigilante. Bom, Vigilante. Yeah. bom. Yeah. Pá, brutal, Yeah. brutal. Muito Sim, sim. fixe. Muito bom, parabéns. Louvor a Obrigada. ti. Yeah. Olha, epá, uma cena que e vou-me colocar Uhum. humildemente num patamar de bola zero, completa ignorância. Ok? Pá, eu acho muito giro, e até porque tu vais fazendo lives de Uhum. tarô e Uhum. o teu baralho e Sim, tal. Pá, eu sou um completo leigo. sim. Quando eu paro para ver as tuas lives um bocadinho em que tu estás a jogar com o teu baralho, não sei se é Sim. este o termo, desculpa, Sim, é. mas quando estás a jogar com o teu baralho, pá, o que eu acho giro é que tu tiras uma carta e eu acho giro o teu entusiasmo com a carta. Do género, esta é muito boa! Esta é mesmo, e eu gosto mesmo muito deste baralho, porque este baralho tipo, tem estes desenhos, pá, é mesmo bonito e tal. É um Eu amor. acho Sim, é yeah, verdade. pá, é de louvar isso. E pá, eu quando paro para ver a tua live, não paro para ver o conteúdo, paro para sentir a tua energia, a energia Sim, com que tu estás sim, sim. a lançar, estás a ver? Pá, eu fico tipo, que fixe, Eu deve ser diverti muito agir. imenso. Sim, Epá, sim. e nunca te perguntei, porque deixei, olha, Sim, quando acontecer a live, epá, eu sim. vou-te perguntar isto, o que é o tarô, o que é que não é o tarô, Ah, tipo, elucida-me lá a mulher. Mas, tipo, estás a ver? Então a cena foi, é mesmo isto, estás a ver? Pá, tendo em conta isto, para falar um bocadinho disso, imagina, ok. como é que tu falas para um leigo Uhum. sobre isso? Ok, então, o tarot é um oráculo. É uma ferramenta que serve para nós pedirmos conselhos e direções. Ok. Muitas pessoas acreditam que é para ler o futuro e adivinhar o futuro. Hum, Ele, na verdade, não lê o futuro. Ele é uma ferramenta, são várias cartas com vários arquétipos do nosso subconsciente. Tem vários, tem o mago, tem a justiça, está tudo dentro do nosso subconsciente. E cada carta representa um arquétipo ou representa um momento que nós estamos a viver. ok. Pronto. E como é que o tarot funciona? O tarot funciona por sincronicidade. Sincronicidade é aquilo que diz que tudo está interligado no universo. Então, se tudo está interligado no universo, eu posso tirar cartas para ti, porque na verdade, eu e tu estamos interligados. Na verdade, eu e tu somos um só. Tudo está interligado.
o próprio tarot está interligado comigo, tipo, está tudo a acontecer e está tudo sincronizado. Então, o tarot funciona com essa sincronicidade. E o tarot, através dessa sincronicidade, lê e adivinha o presente. Agora, como é que ele adivinha? Também não sei, não faço ideia. Só sei que funciona pela Sim, sincronicidade. tens Agora, como é que fé que adivinha? isso é Como é que assim. ele adivinha? Epá, não sei, mas as cenas estão lá, as cartas aparecem e aparecem com o momento que a pessoa está a viver por espelhamento, porque na verdade tudo é um espelho, o oráculo já é uma coisa utilizada há muitos anos mesmo, como esse espelho. Imagina, os oráculos sempre foram utilizados pela humanidade. Nós usávamos as pedras, ou víamos a lua, ou víamos as nuvens, ou o mar, utilizávamos a natureza para tirar Quando, significados. quando falas oráculo, pá, Uhum. o que é um oráculo? Um oráculo é algo onde nós vamos hum, buscar um significado ou buscar uma resposta. É algo que nos É tipo, guia, que nos direciona. tipo sábio. Tipo um sábio. Sim, sim, Ok. sim, é tipo um sábio. Isso é um oráculo, é tipo algo sábio que nos vai guiando pela vida, que nos vai Por isso direcionando. é que no Matrix o sábio da história chama-se oráculo. Ah, exato. Ah, Exatamente. sabes que eu sou um geek do caraças, estás a ver? Então, Gostas? Eu adoro Matrix. pá, Matrix, Jesus, tenho uma história com o Matrix. Tipo, imagina, a última relação que eu tive, Sim, nós filosofávamos imenso. E uma das filosofias era essa, nós estamos no Matrix. pois estamos. Isto é um ganda Matrix, mano. Tipo, Exato, essa é a grande. mas isso já é um tema de grande filosofia. Tipo, Esse é o meu isso já é tema. um tema Manda para cá. de grande filosofia. Tipo, e às vezes já há outsiders ao Matrix, sem sombra de dúvida. Yeah. Ok. O que é que achas que são os outsiders? Na Ah, verdade, são imagina, aqueles que outsider ao despertaram, Matrix. mas Pessoal que que estão lá dentro. desperta, exatamente, pessoal que desperta, pessoal que de uma certa forma se Uhum. sente inadequado. Yeah. Estás a ver? Se Uhum. sente inadequado. Que eu acredito e sinto que é um bocadinho a antítese da humanidade. O que é a antítese da humanidade? A humanidade anseia por algo, mas quando vê esse algo e leva esse algo de frente, condena esse algo. Sim. Estás a ver? Ou seja, na humanidade, grande parte da humanidade, não vamos generalizar, senão incumbrimos aqui num grande risco, né? Uhum. Generalizando. Mas Uhum. grande parte da humanidade, imagina, anseia por uma vida fácil, simples e leve. E Certo. quando aparece alguém que representa de uma forma brutal esse Uhum. fácil, simples e leve, a Uhum. humanidade vai dizer: olha-me este, vai-te suicidar, vai-te Yeah. suicidar. Tipo, Uhum. vai ser encarado como sendo louco, lunático, vai ser internado no manicômio, Uhum. vai acontecer um porradão de coisas. Uhum. Porquê? Porque foge à norma. E se fugir à norma não é fixe. Porque causa Pois. medo, causa receio, causa um conjunto de cenas que não interessam. Isso é tipo a alegoria da caverna. Yeah, yeah, yeah. Estás a ver? Então, Uhum. pá, e depois tens outros tipos de outsiders, né? Este é simplesmente um tipo de outsider, o mais fácil de explicar assim, tipo em live. Claro. Pá, Claro. depois outros tipos de outsider entraríamos aqui por partes mais espirituais e tipo pessoal que consegue ter certos tipos de dons ou talentos, Mediunidades. Pois. não Claro. é? Mediunidades, pá, cenas Uhum. que não lembram ao menino Jesus, Yeah. e que quando surgem é tipo vamos Yeah. fazer uma É verdade. caça às Yeah. bruxas. Tal e qual. Pá, e não se calhar teria, olha, por exemplo, estava-me agora aqui a lembrar Uhum. de um episódio que foi com o Joey Santos. Beijão no coração, meu querido. Pá, foi com o Joey e, por exemplo, o Joey tem uma instituição, criou uma instituição, nomeadamente a vencer autismo. Uhum. Pá, e estávamos a falar sobre autismo, estás a ver? Uhum. E ao falar sobre autismo, o autista é alguém que é um excelente ouvinte. Tipo, ouve Pois tudo, é. Ele ouve tudo, tudo. Por isso é que tudo, ele tem tudo, tudo. sensibilidade aos sons. E hipersensível, estás a ver? Uhum. Epá, quantas são as pessoas? Imagina, há cursos sobre escuta ativa, porra, estás a ver? Yeah. E quando vêm
alguém que. E quando ele me falou disto, um tema que me é muito querido é, por exemplo, o Síndrome Down. Uhum. Síndrome Down Ok. são pessoas que amam de uma forma super Sim. altruísta. Então, quando vem alguém que é aquilo que a média anseia, é considerado diferente, é considerado deficiente, é Uhum. considerado anormal, estás a Pois ver? é. Sim, sim. Pá, então isto é o quê? Pois. É verdade, é verdade. Também, Tipo, filosofar é tão fixe. yeah. Não, mas os O que é que tu autistas consideras são um muito. outsider? Estava a dizer que os autistas são muito mediúnicos também. Ah, Mas o que é que eu considero o outsider? Isso é uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa irreverente. Eu acho que, na verdade, eu acho que todos nós somos um bocado outsiders. Só que uns têm mais coragem de se mostrar do que outros. Porque, ah, na verdade, ninguém é normal, não é? Todos, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua autenticidade. Mas hum, vamos nos encolhendo, vamos nos padronizando, vamos nos tipo, ficando ali todos normalizando para pertencer. O ser humano tem muito aquela cena da pertença, quer muito pertencer a algum sítio. Olha, o meu estilo é não quer pertencer a nada. Eu sou muito aquela que se exclui da cena, não quer ser de nada, quer ser sozinha. Mas ao mesmo tempo também acabo sempre por pertencer aos excluídos, pertencer àqueles que querem ir sozinhos. Estás é. a ver? Yeah. Mas acho que todos somos, só que há uns que se mostram mais que outros. Porque também temos muito medo do julgamento, como falaste há bocado. A cena do julgamento, a caça às bruxas E, e da morte, não é? e da Porque morte. pá, Quem é? né, o nossa parte Tem reptiliana medo pensa isso, né? Que se eu da morte. estiver excluído e não estiver na tribo, vou morrer. Vou morrer, sim, sim. Tal e qual. Sim, sim, sim. Então queremos ser aceites. Tipo, isto é uma coisa biológica. O ser aceite Hum, é tipo, às vezes até pensam, o que eu ensino vai um bocadinho contra a biologia é. porque é isso, temos que estar prontos para sair ali um bocadinho, ser julgados e criticados e perceber que, ok, já não vai acontecer nada, nós vamos estar na tribo na mesma. As tribos hoje em dia são muito mais globalizadas, já não é aquela tribozinha como era antes. Que giro. Tá Uhum. brutal. Helena, voltou aqui, desculpa, estava aqui a olhar para o Na boa, tempo e para na boa, respeitar o teu tempo, boa, vamos tranquilo. meter aqui a Santos de cima, está bem? Bora, claro. O que é isto? Porque já passou 1 hora, não sei se tens noção. Yeah. Então, tendo aqui só para terminar, antes de dizer isto, sabes que quando eu estava a falar e não explanámos muito o tarot, Ah, mas vai haver tempo. podemos, Há podes tempo. explorar mais se quiseres. Há tempo. Sabes Está que bem, estava claro, aqui ia só para ter uma cena sim, contigo, que é relativamente claro. à questão do álcool. Ah, Opa, sim. sabes que há uma questão que eu sou muito. Pá, é fácil para mim ter empatia contigo relativamente ao álcool. Não que para mim seja desafiante não beber. Tipo, pá, Uhum, passo meses e meses e meses sem beber, fácil. uhum, uhum, Mas uma coisa que eu não tinha consciência, não tinha mesmo consciência, e, e para mim era como o álcool, era a pornografia. ah, exato. Uau. Pá, era Sim. exatamente isso. E pá, era desde setembro que nunca mais vi, nunca mais me fez sentido ver. Mas há pouco estava a dizer, pá, e o percurso, porque é desafiante, estás a ver? E essa questão do desafio, pá, sem sombra de dúvida, sinto mesmo que tu. Sim. Olha, Sabes que vou, hum, vou aproveitar para me identificar contigo. Eu anda, também vi pornografia, 22 anos. E no dia que parei de beber álcool, parei de ver pornografia também. pá, Ou seja, caraças. eu também via, eu também via, sabes? É uma coisa que até nem falo assim muito, só estou a falar porque estamos aqui pouquinhos, não sei quem é que vai ouvir, mas para me Hum, identificar contigo, epá, é uma cena muito viciante, mais até se calhar com o álcool, porque ativa ali a cena da dopamina de uma forma. É um tema que eu gostava até de trazer, começar a trazer, sabes? Mas então para mim foi assim uma quebra de adição dupla. Foi o yeah. álcool e a pornografia Uau. ao mesmo tempo. Epá, olha, quando eu vou. Tenho pensado lançar um novo podcast
Bem, pá, mas este aqui é muito descontraído, estás a É ver? descontraído, claro. Sim, Yeah, sim, sim. este é muito descontraído, isto é uma conversa de bar e por acaso quero Sim. lançar um podcast sobre temas que trabalham a felicidade Aham, e podemos orientar aí uma coisa desse género. claro, sim, Olha, sim. vamos meter aqui então Bora. a fatia de cima. A fatia Sim. de cima, Yolanda, consiste num conjunto de perguntas Ok. à tua pessoa. Encaras? Bora. Olha, Yolanda, qual é que é o teu segundo nome? É Teixeira. Aí não tens um nome, não tens um nome próprio, só Não, tens é tipo apelidos. Yolanda Teixeira Doroteia. Os teus pais Nome foram pessoas porreiras, foram digo já. práticos, simples e fáceis. Super práticos. E É, provavelmente também confiaram muito em ti e na boa pessoa que tu ias ser. sim. Porque eu tenho uma teoria, Qual é? isto é a teoria da batata também. Sim. Mas tenho uma teoria que é, acho que os nossos segundos nomes, principalmente na nossa cultura tuga, só servem para quando nós fazemos merda. Ah, pois é, pois é. É do É género. verdade. Tipo, imagina que tu és Yolanda Maria. Yolanda Maria! É Ok, verdade, é já verdade. sabes que deu É, cocó. Tipo, já deu cocó e tens que limpar. Não é? sim. Ok, então os teus pais Qual confiaram. é que é o teu? É o meu nome. Ah, O meu nome. Benjamin. Ok, Yeah. Tipo, fixe. e sabes que o pessoal às vezes pergunta assim, tipo, qual é que é o teu nome mesmo? É a minha marca, man. Tipo, Claro. Tito Benjamin. Eu Sim, sou Tito Benjamin Almeida Correia. sim. Só que Tito Correia não ficava assim muito fixe. Benjamin ficou mais fixe. Fica mais Sou fixe, marca. já. Sim, sim, sim. Olha, qual é que é aquele ou aqueles hábitos dos quais tu não prescindes? Para ti são tipo, pá, sagrados, diariamente. Olha, dormir 8 horas Ok. é sagrado para mim. Uau. Dormir 8 Sabes que horas. tu há pouco estavas a dizer aquela questão os teus sintomas com o álcool foi perda de Uhum. De memória memória. e a falta de raciocínio. Eu Uhum. sinto isso com a falta de sono, sabes? Se eu dormir menos Sem de X dúvida. horas, é logo, não há hipótese. É tipo, apaga, É, apaga. eu li um livro que mudou a minha vida com a questão do sono. E fez-me, na altura não me lembro se bebia álcool, acho que também bebia, não me lembro, não me lembro, não sei há quanto tempo foi. Mas, ou seja, eu já fiquei muitas noites sem dormir, já me deitei muito tarde e não sei o quê, quando bebia álcool, vi o impacto que as noites mal dormidas fazem e aprendi nesse livro que se chama Porque Yeah. Dormimos. Já Hum, leste? Pá, é incrível que quando nós escolhemos não dormir, é uma auto-eutanásia que fazemos a nós mesmos. É tipo estarmos a fazer uma auto-eutanásia a nós porque limita-nos imenso e tira-nos anos de vida. Literalmente, tira-nos o potência, raciocínio, tira-nos tudo. E também aprendi nesse livro que não dormir é semelhante a estar embriagado, yeah, em termos de yeah. como é que o cérebro fica. E eu noto isso, eu é como se estivesse Exatamente. Eu bêbada. costumava dizer isso. Eu costumava dizer, Oh, para mim são piores as bebedeiras de sono do que as de álcool. sono. Sim, sim, Yeah. sim, para mim é Isto, horrível. isto nos meus 20, agora nos Sim, 30 já é diferente. fico burra, exato. A Yeah, Bárbara está a dizer, não consigo dormir pouco, fico burra. yeah. Exatamente, eu Yeah. também, é horrível. Oh, Preciso dormir para estar. esse é brutal. E Yeah. mais? Hábitos Olha, de mais dormir, 8 coisas, horas. mais hábitos. Olha, eu gostava de dizer que faço o journaling todos os dias, mas não faço. Hoje fiz, por acaso, estou aqui, posso dizer que hoje fiz. A tua carinha, Faço mas não faço. não faz, é verdade. Mas olha, dormir 8 horas, também tenho. Agora, os meus hábitos, eu estou um pouco mais flexível comigo. Ok. Gosto de ter sempre as minhas manhãs sagradas, eu gosto de acordar cedo e ter um tempo para mim. E escrevo, faço coisas, pronto, faço várias coisas, mas podem ir mudando, podem ser flexíveis. Mas a minha manhã sagrada para mim, acordar com calma, isso é um hábito para mim. Depois, dormir 8 horas, agora também tenho um hábito maravilhoso que é comer saudável. Desde que abracei a sobriedade, tudo em mim ficou muito mais respeitoso. A Hum, comida, o sono, o meu corpo. Também podia dizer que adoro treinar todos os dias. Já fui mais psycho do ginásio, agora também não estou. E está-se bem, estou tranquila, não estou frustrada nem nada, yeah. porque logo, logo vou voltar, sabes? Estou a ir assim calmamente, vou de vez em quando me apetece, mas acho que os meus hábitos, na verdade, não estou a ter hábitos rigorosos, estou a ter mais condutas de vida. Tipo, quero dormir sempre 8 horas ou o máximo possível, quero comer sempre o melhor possível, não comer açúcar o máximo de vezes possível, sabes? Respeitar o meu tempo, o meu descanso. Estou assim nessa onda do autorrespeito radical. É assim
a minha filosofia atual. Gosto dessa perspectiva. Yeah. Quase, estás acordado, fizeste um acordo com o teu bem-estar. Tal e qual. Sim, e depois tem vários hábitos que vão variando, Yeah. flexivelmente. Sim, Yeah. exato. Ou seja, não estás Não, programada para um não, hábito em não. concreto, estás comprometida com o teu bem-estar. É isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Uau. Uhum. Yolanda, se tu fosses um produto num hipermercado, o que é que tu serias? O cartão de crédito, cartão de pagar. Era o guito. Ganhaste! Ganhaste! Epá, eu vou-te contar, isto é uma pergunta nova que eu faço. Tipo, eu só a fiz para aí 3 ou 4 vezes, estás a ver? Sim. Agora. Porquê? Epá, porque eu quero ser o dinheiro em si, tipo, não quero ser nenhum produto que se gasta e que se usa e que. Não sei, pensei em ser o. Pensei em tudo, não é? Tudo é possível, até o cartão da pessoa que está a pagar, não é? Está lá Pá, no hipermercado. está lá no. E é fundamental no hipermercado. Foi o que me veio à cabeça. Tipo, o cartãozinho a pagar, estás a ver? Foi isso que me veio, eu quero Agora ser esse. está a dizer que não respondeu a esta, estás a ver? Tipo, não havia na altura Não do episódio havia. dela. Não fiz esta pergunta. Pronto, eu era o dinheiro Uau, que, meu. eu sou o dinheiro que paga os produtos. Adoro, adoro. E é tão bom. Yeah. Olha. Nice. Grande resposta. Boa. Olha, como é que seria para ti um dia perfeito, Yolanda? Ai, um dia perfeito para mim. Opa, vou dizer uma coisa um bocado. Eu gosto dos meus dias. Eu gosto de passar os meus dias. Um dia perfeito. Mas já, vamos lá, um dia perfeito. Epá, um dia perfeito para mim era eu poder passar o dia todo a comprar tudo o que eu quisesse. A ser esse dinheiro, por exemplo, estás a ver? E comprar coisas. Porque estou a dizer isto não porque seja uma coisa que eu amo fazer, mas porque é uma coisa que eu geralmente não faço. Passar o dia todo a comprar coisas, estás a perceber? Giro. E há, mas sim, se calhar assim um dia perfeito ir poder comprar montes de coisas que eu quero, ou também gosto de estar com os meus cães, mas também gostava de estar a viajar, gostava de, sei lá, ir assim a um sítio maravilhoso, por exemplo, quero muito ir a Bali, por exemplo, um Ok. dia perfeito seria ir a Bali e poder, sei lá, ou tipo um dia perfeito seria um dia que eu compraria algo muito bom, tipo um dia que eu compro um jato privado. Epá, eu hoje estou com o mindset da grandeza, só quero é gastar, Keep só quero é dinheiro. going. Alimenta, alimenta. Obrigado, quero mais. É Bora. assim, mas eu agora estás-me a levar para aí, olha. Siga. Um dia Gosto disso. perfeito era um dia onde eu tivesse realmente a transpirar dinheiro por todos os lados e a fazer tudo o que eu quisesse. Sem limites. Pronto, Não, bom. é isso. Um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. Olha, eu tenho o sonho de ter uma empresa minha de marketing digital. Ok. Quero ter isso. E também, espera aí, deixa-me pensar que eu tenho mais algum sonho que posso partilhar. Ah, eu gostava também de ter um projeto de ajudar mães, adolescentes que, pá, isto é assim uma coisa um bocado de coisa. Não é bem um sonho. O meu sonho é ter uma empresa de marketing digital, mas também gostava de ter um projeto em que eu ajudo mães adolescentes a terem os filhos quando são expulsas de casa. Eu nunca tive grávida, isto nunca me aconteceu, nada, Uhum. nem quero ser mãe, mas tenho dentro de mim esta vontade de ajudar mães que querem muito ter os filhos, mas que, por exemplo, os pais não querem que elas tenham, sabes? Yeah. Uma cena um bocado marada, mas só de contribuição. Não, isso não seria para eu ganhar dinheiro ou para eu lucrar. Seria quase o meu contributo ao mundo, quando eu puder fazer isso. O meu contributo ao mundo seria uma instituição, tipo Santa Casa, ou assim, que ajuda adolescentes
que não podem nem trabalhar, mas ao mesmo tempo são expulsos. Estás a ver tipo aquelas adolescentes que aparecem grávidas em casa e os pais dizem assim: vais tirar esse filho, vais fazer um aborto. Tipo, Uhum. era quase como se eu tivesse uma empresa pró-vida, percebes? Em que Oh, ajudava pessoas que querem ter os filhos, que não querem fazer aborto. Eu ia, eu era tipo a madrinha dessas crianças. brutal, brutal. Hum. Olha, se a Yeah. vida fosse um jogo, quais seriam para ti três regras fundamentais para poder jogar? As regras do jogo. O entusiasmo. Seguir o entusiasmo é a primeira regra. A segunda regra. Seguir o entusiasmo tipo, é mesmo a primeira regra. A segunda regra é assumir responsabilidade radical pela própria vida. Nada de vitimização. E a terceira regra seria a regra era a pessoa só sai do jogo quando despertasse, para a verdade. LOL, isto é um jogo. A pessoa só sai do tipo. Isto é a Matrix, não é? Ok, A pessoa só sai do jogo quando acordar e quando perceber a verdade, basicamente. ok, ok. São as três regras. Ok. Yeah, Nice. sim. Tens algum super-herói ou super-heroína preferido? Uh, tenho. Gosto daquele. Aquele que fazia com as mãos, tipo de um super-herói da Marvel. Era o Sim. Doutor Estranho. Ah, o Doctor Doctor Strange. Strange. Ele usava as mãos e fazia assim, pá, foi o meu filme preferido da Marvel, que ele era todo espiritual, foi assim o É. mais espiritual. Sim, é o mais. Era o mais espiritual. Não vou dizer sábio, sábio tens outros, mas Uhum. sim, é aquele que tem mais holístico. É, yeah. É. Gostei desse. Giro. Uau, que fixe. Sim. Olha, Harry Potter, estás familiarizada com a história? Estou. Eu vi quando era miúda. Ok. Ah, epá, vou-te fazer só um pré-frame para fazer a pergunta, está bem? Uhum. Na saga do Harry Potter, o Uhum. sábio chama-se Albus Dumbledore, não é? Ok. E ele tem uma coisa muito interessante, nomeadamente um pensatório. O que é o pensatório? É uma espécie, imagina, um alguidar de pedra com uma Aham. solução aquosa qualquer lá dentro. Em que, como por magia, ele tem a capacidade de tirar as suas memórias e meter nessa solução aquosa, e quando mergulha a cabeça nessa solução aquosa com a memória lá dentro, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou Hum. seja, o objetivo não é uma máquina do tempo em que tu tens a capacidade de voltar atrás no tempo para mudar alguma coisinha e mudares a tua vida no tal presente. Nada disso. Uhum. O objetivo é teres uma espécie de cinema, sala de cinema, mas 4D, em que a sala toda se adapta e fica exatamente igual àquele momento em que tu te vês de forma dissociada a viveres aquele momento Uhum. e consegues experienciar os cheiros, a textura, a temperatura, tudo daquele momento, mas não consegues interagir. Tendo em conta isto, Joana, a minha pergunta para ti é: se tivesses um pensatório neste momento, que memória da tua vida é que tu decidirias reviver? Olha, eu vou reviver as memórias do álcool, porque são memórias que eu não me lembro e preciso de me lembrar. Ok. São, ou seja, eu ia buscar essas memórias que apaguei, estás a ver? Ia buscar alguns blackouts que tive, porque sinto que são fundamentais para o meu crescimento. Coisas que eu preciso olhar, que se apagaram da minha, percebes? Eu ia olhar para essas, Uhum. para aquelas que estão mesmo apagadas. Uau, Yeah. uau, uau. Ia buscar esses momentos e ver o que é que ando bem a fazer. Carol, Uhum. olha, se pudesses convidar qualquer pessoa da Uhum. história da humanidade para jantar, quem é que seria?
Ah, epá, é um mentor meu que eu adoro, que é o Edu. Edu? Yeah, o Edu é um, é um mentor, é um youtuber que eu adoro, eu sigo há anos e eu adoro os conteúdos dele. É o Edu Infinitante. Uau. Era ele que eu convidava, Que é que sim, vocês convidava. conversariam Convers... nesse jantar? Epá, conversaríamos sobre a existência, sobre as verdades tipo existenciais, sobre metafísica, trocávamos muito porque nós temos a mesma onda. Estás a ver? Era assim um jantar filosófico onde eu iria aprender muito com ele, iria ser assim tipo uma honra para mim, ele é tipo o maior mentor para mim, sempre. Já aprendi imenso com ele. Ele é mais novo que eu e tudo, mas os meus maiores mentores espirituais normalmente até são mais novos que eu. Eu acho que as pessoas vêm do futuro a nos ensinar. Estás a ver? São sempre um bocado mais novos. Principalmente os espirituais vêm sempre assim mais à frente, sabes? Não são aqueles velhos e tal. Mas pronto, era ele. Falávamos sobre espiritualidade, metafísica, as verdades da existência. É pá, tanta coisa. Brutal. Olha, lembrei-me Muito dele. bem. Podia ser outras pessoas, mas foi o que me veio. Top. Sim, Pergunta da praxe para ti. ok. E o Landa Doroteia, o que é felicidade para ti? A felicidade. A felicidade. Boa pergunta. É a nossa capacidade de enfrentarmos a vida sem as distrações da dopamina. Isso é a felicidade, a mim. Uau. Uau. Estava a permitir assentar. Boa. Yeah. Boa. Sem as distrações da dopamina. Pá, porque percebi que dopamina é o oposto. Leva-me para o oposto da verdadeira felicidade. Yeah. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Aham. Só nos tira. Verdade. Reta final, mulher. Livro. Livro. Eu comecei no livro, já não, Ah, calma. Filme. Filme ou filmes da tua vida? há Back to the Future, o efeito borboleta, Ok. tudo ficção científica, tipo viagens no tempo, que na Ficção verdade são científica. viagens. Estamos a falar de 80, 90 anos. 80, 90. Yeah, yeah, yeah. Gosto desses assim antigos. E o Interstellar, mais recente, É, mais recente, também. já 2000. Yeah. Tudo o que seja cenas de viagens no tempo ou entre realidades, amo. Uh, Papo tudo. uh, Já papei vários. Interstellar é uma cena É brutal. incrível, Já brutal. viste a história da música do Interstellar? Não ouvi a história, costumo ouvir para estudar e para trabalhar a Que giro. playlist Por acaso eu também. Eu vou-te contar. Uma das minhas playlists de de estudo, estudo de e trabalho, trabalho. que É está aqui essa. sempre, é tipo. Não é só a do Interstellar, é tipo movies soundtracks. Ah, Então tem ok. Uau. tipo bués. Boas. Por exemplo, uma das minhas músicas favoritas é do Inception. Ah, uau. Também adoro esse filme, por exemplo. É qualquer Adoro. coisa de extraordinária a música. Uhum. Olha, e série? Olha, séries. Eu não sou muito de séries, mas gosto de séries. Vá, vou ser sincera, eu gosto de séries que tenham sexo, Ok? que tenham assim um bocado de cenas quentes. Vá, eu vi algumas assim que tenham assim esses momentos, gosto. E séries assim mais medievais, que há sempre assim um bocado de sexo e há sempre um bocado de qualquer coisa assim interessante, estás a ver? Não gosto muito da parte das guerras e da morte e não sei o que cá Uhum. sempre nessas séries mais medievais, mas gosto de ver a cena selvagem, como é que as pessoas eram antigamente e aquela cena, porque na verdade éramos muito mais sexuais todos, hoje em dia é que estamos super reprimidos. E gosto dessa parte, gosto de ver isso nas séries e também gosto de ver. Eu não vejo muito séries,
mas séries de ficção científica também. Ok, por acaso estavas a falar, vieram-me à mente duas séries. Uma que estou a ver agora. Qual é? Pá, neste momento estou a ver Vikings Valhalla. Eu já vi os Pá, Vikings. só que a questão é, há a série Vikings, depois há Ah, a série que é o Novo Reino, que é tipo Vikings, ok. e agora saiu uma que é Vikings Valhalla, que é tipo o tempo depois, a época depois, a era depois da Ah, era dos Vikings, da série Vikings. e que É fixe, tipo quase ok, como se deve ser fixe. fosse a continuação, estás a Continuação. ver? Sim, sim, sim. Pá, e é muito giro, porque é a fusão dos Vikings, da cultura viking, com a cultura pronto, mais europeia, Ah, uau, de oeste, estás a ver? sim, uhum, De Inglaterra e afins. Estás a ver? Então é ali sim. as porradas que houve entre os nórdicos e a Inglaterra. É muito interessante. E pronto, estava a dizer isso. E outra série que me veio à mente quando estavas a falar isso era uma série já dos. Pá, já tem pá, uns 15 anos, que é Spartacus. Era uma Spartacus! série do Eu caralho. adorava essa série, esquece. Spartacus Essa era. série era top. Eu Não, estava a pensar nessa série. ok, ok. Pá, os Não, gladiadores todos, é pá, aquilo era top. pá, sabes que eu sinto, não sei explicar isto, mas eu sinto que, acreditando noutras vidas, Sim. pá, aliás, tenho aqui o gladiador, né? E Ai, eu ok. acredito que tive essa cena. Já fui um gladiador há alguns no tempo. Já. Fogo. Pá, e na altura de Spartacus, eu fui a Roma fazer uma competição, uma Sim. corrida, e era numa vila extraordinária chamada Orte, que é perto de Roma, e, epá, e a vila era tipo, pá, o pessoal, como aquilo era o momento da vila, estás a ver, o dia do ano, será, da vila, Uhum. eles meteram-se de género, eles caracterizaram-se todos como se fossem tipo à altura. Ei, Então aquela porra brutal. parecia-me Spartacus, mas ao vivo, estás a ver? Ei, é brutal. Brutal. Foi magnífico, Muita gira a magnífico. experiência. Yeah. Olha, Uhum. livro, ou livros. Olha, livros. Eu agora li um muito fixe. Li dois. Vou falar destes últimos dois que foram assim os mais. Já li muitos, mas estes dois foram muito, muito importantes para mim. Li um de Lilith, que fala sobre o nosso lado selvagem, o nosso lado mais primordial de ser mulher. Adorei. E depois li outro que se chama Indomável, também que fala sobre isso, sobre a nossa natureza selvagem. Pá, tudo nessa onda, sabes? Primeiro é de Lilith. Chama-se Lilith, a mulher primordial. Ok, Lilith. Yeah. Boa. É Então, assim um arquétipo interessante e estou assim nessa onda, nesse estudo assim, estou assim envolvida nesta onda feminina do arquétipo selvagem, indomável. boa. Mas já li vários maravilhosos. Hum. Podcast, ouves? Ouço um. Queres que eu diga? Só se quiseres dizer. Do, sim, ouço do Jay Shetty. Ok, Purpose. Gosto muito, gosto muito, On Purpose. gosto Fogo. muito. É muito fixe, não Pá, é? Fogo, Jay Shetty é 5 estrelas. Mas não ouço sempre, ouço de vez em quando. Yeah. Qual é que é aquela música, Ilana, que quando tu ouves, independentemente do estado em que tu estejas, ela faz-te aí um uplift? Opa, ainda agora, antes da nossa live, estava a ouvir a Unstoppable, Ok. da Cia. Epá, é aquele clássico, muito fixe. Estava a ouvir, porque sim, ouvi tipo umas 4 vezes e é sempre fixe ouvir essa música, realmente. Yeah. Tem ganda power. Sim, Tem é ganda muito. power. Tem grande power, yeah. Tem. Ilana, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Eu amo a mim, em primeiro, demonstro-me com autorrespeito, amo a minha família, amo o meu namorado, amo os meus cães, amo os meus amigos, as minhas amigas, amo as minhas clientes, os meus clientes, amo. Como é que eu demonstro? Olha, a mim demonstro com respeito. Aos outros também demonstro com respeito e É. com
cuidado, com atenção, com estar lá para a pessoa, ou seja, as minhas linguagens do amor e não sei o quê. Gosto de dizer às pessoas, gosto de falar, dizer o quanto amo as pessoas, gosto de tocar, beijar as pessoas também, abraçar, é muito importante. Essa é uma grande linguagem para mim, o abraço. Gosto muito de abraçar as pessoas que amo e a mim mesma também, sou muito de me tocar a mim própria, também gosto. Que top. Sim. Última questão para ti, minha querida. Bora. Que mensagem te queres deixar? Ao mundo? É para quem, és tu que deixas a mensagem, é para quem tu quiseres. Epá, eu vou deixar a mensagem. Na minha cabeça estava tipo telegrama. Ora bem, então para a Dia Maria, tipo aquelas cenas dos programas da tarde, estás a ver? Sim, Para a Dia Maria, vou deixar os beijinhos para os meus primos. Ai meu Deus, pois é. A mensagem que eu deixo é: enquanto nós não tivermos a coragem de assumir quem viemos para ser, vamos continuar a ter uma vida medíocre, vamos continuar em crise existencial e vamos continuar a viver numa versão limitada de nós mesmos. Então é importante termos a coragem de assumirmos com honestidade quem somos e termos a coragem de, para isso, estar prontos para desagradar, para magoar outras pessoas, para ser criticados, para ser julgados, para ser condenados. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de coragem e ousadia para desagradar sendo nós mesmos. Não é fácil, mas é isso. É ter essa coragem de desagradar e de enfrentar esse desconforto que vamos causar nos outros por sermos nós mesmos, porque vamos causar desconforto. É isso. Uau. Mas vale a pena, mas vale a pena. Vale a pena e os outros agradecem porque depois nós inspiramos os outros. Sem dúvida, por mais autenticidade, não é? Na autenticidade, exatamente. Epá, Yolanda, olha, muito obrigado. Obrigada Mesmo, também. gratidão de Foi muito coração. fixe. Mesmo. Obrigado por este momento. Obrigada Tão bom. também. Obrigado pela tua partilha. Obrigado pela tua autenticidade. Epá, que fixe. Que Fixe. fixe. Bom serão. Obrigada mesmo. Também adorei conversar contigo. Foi muito fixe. Estas temáticas que trouxemos aqui foi muito fixe. Brutal. Olha, um beijo enorme Beijinho. e deste mais 4 minutos do que aquilo que tínhamos Ai, combinado. não vou. Portanto, obrigado. Boa. Muito obrigado. Um beijão no teu coração. Beijinho também para ti. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.